Oi, gente, essa é a nossa aula 4 e hoje a gente vai falar sobre elementos arquitetônicos para a ventilação. A gente vai ver alguns exemplos e dentro desses exemplos eu vou pontuar aí alguns elementos que têm a ver com a ventilação natural, mecânica, enfim, a gente vai começar a analisar essas obras, tá bom? O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é o Memorial Darcy Ribeiro, o conhecido, na verdade, Beijódromo. Ele está localizado em Brasília, ali no complexo da UNB. Ele foi projetado pelo João Filgueiras Lima, ou seja, o famoso Lelé, né? E a partir dessa obra, a gente pode perceber alguns aspectos. Na imagem da esquerda, onde tem um elemento mais arredondado e que tem uma cobertura subindo uma torrezinha, que tem a ponta amarela. Enfim, a gente está olhando para essa parte dessa imagem, tá bom? E o que a gente pode perceber é que essa parte superior da cobertura é um elemento de saída de ar. Então, a ventilação ela entra ali pela parte mais baixa da edificação e consegue percorrer por dentro dos ambientes e sair, né, ser extraída por essa parte superior mais elevada. Um outro ponto bem interessante dessa mesma imagem é agora esse bloco que está um pouco mais à direita. Ali é o auditório. Percebam que nesse auditório tem alguns elementos fixos, mas elementos fixos vazados, que são esses brises verticais que foram colocados aí levemente inclinados, que a gente pode perceber essas aberturas. Inclusive, a gente pode perceber um pouco melhor também agora na imagem da direita, que é a parte do ambiente interno. E essas aberturas vazadas, elas têm tanto na frente, tanto nas duas laterais, quanto também atrás, nessa parte posterior da estrutura. Então, percebam que a circulação de ar ela é mais facilitada quando tem essas aberturas que o movimento do ar ele possa adentrar e percorrer. Então, vai ter uma renovação do ar bem interessante, tá? Aqui é uma outra imagem do beijódromo. Nessa imagem da direita, a gente começa a perceber também a integração de outros elementos que otimizam aí o nosso conforto, né? Percebam que o Lelé ele colocou um lago ao redor do beijódromo. Esse lago basicamente é para servir aí como uma estratégia para o resfriamento evaporativo. E para otimizar mais ainda, para aumentar um pouco a umidade ali, porque tem uns períodos mais secos, ele colocou também como se fossem uns aspersores, que ficam jorrando água e otimizando mais ainda ali o aumento da umidade naquela região. Então, quando a ventilação toca essa água, né, toca esse ambiente um pouco mais úmido, o ar também ele vai ficar um pouco mais fresco. Então, quando ele entrar na edificação, ele já vai estar também um pouco mais ameno. E isso é bem interessante. E essa imagem da direita é a estrutura interna dessa parte dessa torre que tem na parte central do beijódromo. Outro exemplo que eu trouxe para vocês é a segunda unidade do Juizado Especial Civil e Criminal, localizado aí em Juazeiro, no Ceará. Ele foi projetado por Cíntia Lins e Jorge Lins. É o escritório deles, que é, se não me engano, Lins Arquitetos, é bem interessante. E o que a gente percebe logo no início, nessa fachada, né, são os elementos vazados, né, na própria fachada. Isso é bem interessante a gente começar a brincar com esses elementos, com esses cobogóis. Percebam que todas essas partes verticais amarronzadas são cobogóis, que a gente pode perceber, por exemplo, na parte interna. Percebam também, por exemplo, o efeito estético, né, o efeito visual que esses cobogóis eles proporcionaram nesses ambientes. Quando o sol toca, né, nesses cobogóis, eles formam ali uma textura sobre o solo, sobre a vegetação. Então, é bem interessante a gente perceber também a integração, né, nesse caso aqui, da vegetação na parte interna. Então, a gente tem os elementos vazados que permitem que o ar possa entrar, possa sair, enfim, ele possa circular um pouco mais de liberdade. E até na parte interna a gente já tem também um pouco mais
de sensação, né, de conforto. Pelo menos olhando a gente já consegue perceber também isso. E interessante que o Cobogó, ele sai do plano vertical, né? E ele também vai para o plano horizontal, ali como se fosse uma cobertura nessa parte ajardinada, né? Então isso é algo bem interessante. Então é um elemento simples, um elemento muito utilizado na nossa arquitetura brasileira e a gente pode sim utilizar ele mais e realmente tomar partido desses elementos dentro dos nossos projetos. Um outro projeto que eu trouxe para vocês é uma escola localizada em Burkina Faso, na África, e a gente vai pontuar alguns elementos nessa escola que são os seguintes. Na imagem da esquerda, a gente percebe aí uma distância entre a parede e a cobertura, ou seja, tem um vão, né, entre a parede e a cobertura, e a partir desse vão a gente também vai conseguir, né, que o vento, o fluxo de ar, ele percorra entre essas duas estruturas, e isso é algo bem interessante. Um outro ponto também é porque a cobertura é uma cobertura mais fina, né? Ela não é uma cobertura que pode receber, ela é uma cobertura que pode receber ali um pouquinho mais de calor. Então, ter essa estrutura mais elevada, proporcionando que tenha esse fluxo de ar na parte inferior, mas vai também correr vento na parte superior, remove ali um pouco da carga térmica, né, daquele valor dessa cobertura. Então, isso é algo bem interessante também. Nessas imagens agora da direita, a gente pode perceber que temos elementos vazados, mas não são mais cobogóis, mas a gente pode ter elementos vazados de outras formas, né, como nesse exemplo que foram varas, né, de madeira, foram colocadas lado a lado a uma certa distância e proporcionando tanto um sombreamento, né, também uma certa privacidade aí nesse corredor, quanto também permitir a infiltração do ar nesses espaços. Então isso é algo bem interessante também. O mesmo elemento a gente até volta, né, para os brises, então o mesmo elemento que sombreia também pode interferir aí no direcionamento, no bloqueio do vento. Então isso é algo a pontuar também. E essa imagem de baixo da direita, coloquei para a gente ver a parte interna, que a gente começa a observar as esquadrias, a forma como elas abrem, o quanto que elas permitem aí que seja otimizada a entrada do ar, então quando fechadas, o quanto que vai barrar, tá? Dependendo se a gente pode abrir uma parte dela, bloquear a outra, isso tudo a gente tem que analisar. E aqui um outro aspecto interessante é que essa escola ela tem um formato mais circular. Então, o que foi proporcionado aqui também é um pátio interno. Então, esse pátio interno, ele também ajuda, né, favorece que o vento, ele circule aí, ele venha por cima também e possa entrar nas aberturas, né, nas salas de aula. Coloquei novamente aqui nessa imagem da direita superior, desculpa, os mesmos elementos vazados aí ao redor de toda a estrutura que a gente consegue observar agora durante a noite. Tem também um efeito visual bem interessante. E notem que são materiais, nesse caso foram materiais regionais, então é algo bem interessante também para a parte climática, né? Utilizar os materiais que são abundantes na região para ter aí uma economia também. E nessa imagem da direita, na parte superior, a gente vê agora uma implantação. Então, a gente vê o projeto implantado aí no terreno e a gente consegue observar também o que? O entorno desse projeto, né? A gente percebe que não tem edificações muito altas, a gente percebe que tem uma parte vegetada, mas tá aí a uma certa distância, então a gente tem que observar isso. Então, olhando assim em primeiro plano, a gente vê que não tem grandes barreiras, né? Pelo menos ali não tão próximas. Então isso já é um fator que a gente já fica assim, interessante também analisar o entorno, que a gente lembra que também tem o entorno vegetado, edificado, que podem influenciar nessas questões. Um outro fator que a gente pode considerar, tanto para os nossos projetos, ou então para as análises de outros projetos, é o quanto aquela edificação ela é permeável ao vento. Um exemplo bem interessante em relação a essa permeabilidade que o edifício pode ter em relação ao fluxo de ar
é esse edifício localizado na Alemanha. E ele foi considerado aí o primeiro arranha-céu de escritórios ecológicos do mundo. Então é algo bem interessante. E um dos motivos dessa classificação é também por conta do sistema de iluminação e ventilação natural que ele possui. Focando no caso na ventilação natural, a gente pode até perceber por meio desse terceiro desenho, da esquerda para a direita, uma distância que tem aí entre os blocos e que permite o fluxo de ar passar entre esses blocos, e também a gente pode perceber um corredor vertical central, né, que na verdade é para a saída desse fluxo de ar. Então é bem interessante essa permeabilidade, esses deslocamentos, né, nesse caso aí foi um deslocamento vertical entre os blocos, e que permitiu aí essa permeabilidade, esse fluxo de ar um pouco mais nessa parte interna. Então é bem interessante a gente começar a observar também esses aspectos. Outro exemplo que eu trouxe é esse Centro de Atendimento a Pessoas com Deficiência. Eu estou trazendo alguns projetos que foram utilizados materiais locais, então é algo bem interessante que a gente também gosta, que eu gosto de pontuar, é o uso, a valorização, né, daqueles materiais regionais que podem sim ser incorporados dentro da nossa arquitetura, da arquitetura. E esse centro tem esse centro de atendimento tem alguns pontos interessantes para a gente observar. Tem esses beirais mais amplos, né? Aproveitando aí, favorecendo o sombreamento da estrutura. Temos também essa trama no guarda-corpo, um pouco abaixo da cobertura, a gente vê uma tramazinha, né? Um corredorzinho. E ali tem uma trama também que permite aí uma certa privacidade, permite também uma integração aí interior-exterior, isso é algo bem interessante também. Um outro aspecto que eu queria pontuar para vocês é nessa segunda imagem, nessa imagem da direita, que essa estrutura, em alguns pontos, ela tem uma parte arredondada, um canto arredondado. Não tem toda a estrutura, esses cantos arredondados, mas é também para a gente lembrar que nessa parte arredondada, o vento ele incidiria ali com menor pressão, né? Então, ter esse canto arredondado para diminuir essa pressão do vento sobre aquela estrutura é bem interessante. Estamos relembrando aqui alguns pontos também, né? Então, observem também aqui o entorno, né? A gente não tem grandes estruturas, pelo menos não nessa imagem, no entorno que interfere aí também nesse fluxo de ar. A gente tem algumas árvores, percebam aí também onde é que está a copa dessa árvore, né? A gente percebe que ela já tem um tronco mais elevado, então a copa já está mais acima. Então a ventilação ela já passaria ali numa escala um pouco mais humana, né? Assim, sem interferência, no caso, do paisagismo, né? Do aspecto vegetal. Esse projeto é um restaurante localizado no Peru e a gente pode observar mais uma vez os materiais locais, os materiais disponíveis na região sendo utilizados nesse projeto, então é um ponto que eu gosto bastante. É claro que os materiais mais atuais, com mais tecnologia, a gente também pode sim utilizar nos nossos projetos. Mas interessante também é lá no nosso projeto preliminar ver qual é a disponibilidade de todos os materiais que a gente tem, que a gente quer incorporar no nosso projeto, o custo-benefício também, tanto da execução quanto também da manutenção. Então a gente tem que analisar realmente como um todo. E, certo, a gente pode perceber agora nessa imagem da direita um pátio interno. Então, a gente já viu alguns pátios aqui nessa aula. A gente viu um pátio daquela escola lá na África. Numa aula aí anterior, a gente também viu um pátio em Alhambra, lá na Espanha. Lá naquele caso, era um pátio que tinha um lago, né? Lago não, tinha um espelho d'água. Nesse caso aqui não tem um espelho d'água, mas a gente percebe que a ventilação, né, o fluxo de ar, ele pode aí, ele entrar ou então sair por esse espaço central, né? Então isso é bem interessante. Até porque tem aí uma certa distância entre esses blocos que vai permitir um pouco mais de fluidez. Nessa imagem da esquerda, a gente percebe algumas aberturas
que elas também vão permitir, quando abertas, ao fluxo de ar e quando isso ocorrer também. E nessa parte da esquerda, nessa imagem da esquerda, continuando ela, que no caso não, a imagem não pegou, mas dá direto para aquele pátio que eu mostrei no slide anterior. Então percebam, se o fluxo de ar estiver vindo da direita para a esquerda, vai entrar pela janela e ir para o pátio. Então, ou sobe saindo pelo pátio, ou então continua o percurso ali mais reto, entrando no outro bloco. Isso tudo vai depender se as esquadrias vão estar abertas, fechadas, tem essas questões também. Na imagem da direita, a gente agora vai perceber uma macro-localização, né, digamos assim. A gente percebe a implantação desse projeto nesse terreno. A gente começa a observar o entorno dele. A gente percebe que não tem edificações, não tão próximas. E outro ponto que a gente percebe é o tipo ali da região, né? A gente vê que são regiões mais montanhosas. Na parte posterior da imagem, que a gente não consegue ver, a gente não sabe se tem ali montanhas que estão obstruindo esse fluxo de ar. Mas pelo que a gente consegue observar na imagem, a montanha está mais para a parte ali dos fundos, né? Mas enfim, é só mais também para a gente começar a observar que essa é uma região montanhosa, que provavelmente aí nessa parte mais superior, né, desse local possa vir um vento com um pouco mais de velocidade, se não tiver algumas barreiras. Então são alguns aspectos aí. Isso eu tô questionando, sabe, vocês? Será que pode vir mais se pode vir também um pouco mais amena essa velocidade, né, a temperatura desse ar, né, do fluxo desse ar. Então, enfim, é mais para pontuar mesmo o entorno, a importância de fato de analisar o entorno do nosso projeto e o que pode ser que interfira nele. Outro exemplo que eu trouxe para vocês é um centro de tecnologia e agricultura. A gente pode perceber de uma forma mais ampla que é um projeto mais simples e que a gente consegue incorporar alguns elementos, e voltando aí, que são permeáveis ao vento, né? Então a gente percebe a palha sendo utilizada nessa parte mais superior, próxima à cobertura. A gente percebe que as vedações tem tanto o tijolinho quanto também uma trama aí, formando aí uma certa cortina, né? Então, e a gente vê que tem aí um pouco de passagem de iluminação natural também, e a gente percebe que com essa estrutura também seria possível passar a ventilação. Um outro ponto também é, por exemplo, nessa imagem na direita, no canto inferior, a gente vê que tem umas aberturas, né, uns deslocamentos, como se fosse um cobogó, só que aí foi feito pelo próprio tijolo, né, deslocando eles, e também permitiu aí esses elementos vazados sendo proporcionados pelo próprio composição, né, digamos assim, do bloquinho de Adobe. Esse exemplo aqui é uma rodoviária de Ribeirão Preto, onde a gente vai pontuar alguns aspectos. O primeiro deles é os jardins que estão localizados aí na parte lateral desse projeto, onde vai permitir aí que o vapor de água, né, quando o sol incidir nele, o vapor de água vai subir, e quando o vento passar por esse vapor, vai levar um pouquinho, aumentar ali a umidade, refrescar um pouco esse ar. Então, isso é um dos primeiros pontos. Um outro ponto é que o vento ele vai entrar pela parte mais inferior da cobertura e ele vai encontrar, a próxima saída dele seria nessa parte central com o shed. E para otimizar, digamos assim, essa movimentação do ar, lá na parte superior dessa cobertura, nessa abertura que tem na parte superior, a gente tem alguns exaustores para tentar otimizar mais essa saída do ar. Então, são algumas coisas que às vezes a velocidade do ar não está tão alta e pode ser que ela fique estagnada ali um pouco mais na escala humana. Então, eu quero sugar ela de alguma forma, né? Então, posso colocar alguns exaustores também. Outro exemplo que eu trouxe do Lelé também, o Lelé tem uma rede, vários projetos dentro da rede Sara Kubitschek de hospital. Esse exemplo aqui é o de Salvador, na Bahia, onde a gente pode ir nas obras do Lelé,
pelo menos na dos hospitais, né, naquele do terminal, a gente pode perceber a utilização, ele toma realmente partido, né, dos sheds, então ele usa bastante os sheds, tanto em determinados momentos para captar, ou pode ser também para extrair o ar, então é um elemento muito, muito interessante. Focando nesse projeto aqui de Salvador, a gente pode observar nessa imagem da direita que, para tentar otimizar mais ali o fluxo de ar nos ambientes internos, ele propôs entre o nível do solo, ele propôs ali um subsolo, digamos assim, que ele chamou de galerias. Então, nessas galerias, bem no início dessas galerias, tem um grande ventilador para otimizar aí, para levar o ar para dentro dos ambientes. E além disso, ele também colocou uns nebulizadores ali próximos também ao ventilador, para quando o ar entrar, ser um pouco resfriado, para poder aí ser direcionado a dentro dos ambientes. Percebam que em cada bloquinho, eu estou olhando agora para o desenho, em cada bloquinho a gente tem como se fosse um duto vertical dentro desse ambiente. Tem uma pontinha desse duto para a galeria, onde o vento vai tocar nessa pontinha e vai ser direcionado para esse duto. E aí, a partir desse duto, o vento vai ser direcionado para dentro do ambiente. Aí ele pode, enfim, pode sair depois aí também pelo chat. Essa foi a bibliografia que eu utilizei na aula de hoje. Para qualquer dúvida ou qualquer outro projeto que vocês tenham interesse, vocês podem levar para a aula, tá bom? E é isso. Tchau, tchau!